Olá, boa noite, pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Edmara Costa. Eu vou estar aqui junto com as meninas falando sobre autossabotagem e limitação familiar. Tá? É um tema que também é um tema um pouco mais pesado, né? Porque todos temos família, ainda que alguém more sozinho, tem a família primária. A gente vai estar falando sobre isso também, tá? Que mais? Falar um pouquinho sobre, só um resuminho do que já aconteceu, tá bom? Primeira aula a gente teve como autossabotagem, um papo falando sobre, né, que a autossabotagem é aquilo que a gente faz com a gente mesmo, se sabotando, né, e muitas vezes até se machucando, e realmente é uma situação muito complicada porque bloqueia muita coisa na nossa vida. E justamente por conta de alguns bloqueios é que a gente faz autossabotagem, olha só. A gente falou também sobre... Ontem, né, a gente falou sobre as questões espirituais, né, indo para o dia de ontem, a gente falou sobre as questões espirituais e as limitações que a gente tem, inclusive, para lidar com a nossa espiritualidade. Isso é que foi bastante sério, porque existem cobranças, né, nossas em relação ao que está certo, o que está errado, a Deus, ao Criador, ao que a gente acredita. Quem não acredita no Criador, enfim, não tem problema, as limitações com você mesmo, né? Porque nossa força interna é que conduz por conta do livre-arbítrio. E é isso, sabe? Só tô... E aí a gente dá início aí à live de hoje falando sobre as questões das limitações familiares, tá bom? Olá, Oi, boa noite. boa noite. Como é que você tá? Tô tranquila. Quer dizer, tranquila não, hoje o dia foi agitado. E aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquila por agora. Normal. Mas eu tô falando que esse tema é um tema bastante complexo, né? E aí a gente vai estar falando sobre isso de uma forma, tentando ser um pouco mais leve. Tem coisa que não tem como a gente ter tanta leveza falando, porque dói, porque é pesado e porque a grande maioria das pessoas vivem, né, com alguma restrição por conta da família primária ou então dessa família atual, tá? Ah, Que a gente deixa eu vai... só deixar registrado que, como vai ficar Uhum. gravado, quem entrar depois para assistir a live, aí ontem eu acabei saindo, aí deixar registrado que ontem eu realmente acabei saindo, mas foi por conta de situações espirituais mesmo. Acabei passando mal e aí preferi sair para não interferir no fluxo das meninas. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Tamo junto. Que bom, que bom. Né? E aí ela não queria que eu me preocupasse, sabe? Ela falou que era um problema, não, alguma coisa com o celular, internet. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem, né? E aí depois, no final, vem cá, o que está acontecendo? Você está bem e tal? Até porque ela estava cheia de coisa querendo transbordar. E não teve, né, naquele momento. Falar nisso, fala alguma coisinha do que você... Se você tiver com alguma coisa queimando aí no coração em relação a essa questão espiritual, que aí a gente vai dando um tempinho para o pessoal chegar também, né? A gente começou uns 10 minutinhos depois, justamente por causa dessa agitação aí, até porque tem restício de ontem, Tem. mas a gente está Hoje aqui se tem. blindando, né? Hoje tem resquícios de ontem. Mas assim, estamos aqui, estamos na paz. Tem resquícios de ontem, sim. Mas o bem sempre vence. Sempre. O mal tenta abalar, mas o bem sempre vence. E é assim mesmo, vai ser o tempo todo assim. A palavra de Deus diz, Jesus ele falou
que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo. Ele falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então a gente tem que ter bom ânimo. Porque assim também diz na palavra, que a luta não é contra pessoas, é contra espíritos. Não é contra a carne. Não é contra a carne, pessoa palpável. É contra espíritos, contra forças que a gente não está vendo. Mas existe. Você acreditando ou não, ela está aí, ela existe. Até porque a palavra fala sobre isso. A nossa luta não é contra pessoas, é contra espíritos. A carne milita contra o espírito contra a carne. E é assim que é. Então, a luta continua. E que luta, né? Que luta. Porque, gente, o negócio é sério. Ó, para vocês terem ideia, eu dormi ontem, depois da live, eu dormi 2 horas da manhã, porque eu estava conversando com um colega e a gente estava percebendo que tem uma colega da gente que ela está tendo ataque espiritual, assim, muito sério. E a gente percebeu que a gente pode ajudar de alguma forma se ela quiser, né? E a gente estava pensando de que forma fazer e tudo mais. E não se culpar caso ela não queira, porque a gente quer ajudar. Mas é aquele negócio, você dá a mão, se a pessoa não quer, vai fazer o quê, né? Verdade. A gente só precisa, assim, oração ela vai ter, sabe? Oração, prece, mentalização, isso ela vai ter, porque o amor incondicional a gente pode dar. Agora, cura para qualquer aspecto, a gente vai falar da parte da saúde em algum momento, a cura de qualquer aspecto, só a própria pessoa ela pode alcançar. A gente até pode querer que outra pessoa se cure, mas tem vezes que justamente é importante, vamos lá, é importante que aquela pessoa continue doente para ela ter uma atenção da família, para ter a atenção dos filhos. Uma pessoa doente geralmente tem uma certa atenção, aí acaba pegando um vitimismo e fazendo disso uma forma de amor, de troca de amor, né? E não é legal. Então, bora lá. Vamos lá. Ó, só lembrando que essas lives vão ficar salvas também lá no nosso canal, numa outra plataforma vermelhinha, no YouTube. É verdade. Lá. Ó, a gente também tá com um grupo de WhatsApp que tá lá na minha bio. As meninas também vão colocar, tá? Que a gente fez bem correndo, porque tem muita gente perguntando, pedindo. E quando acabar as lives e tudo mais, a gente tem dúvidas. Abre uma caixinha de pergunta também, se vocês quiserem mandar. Se não tiver aberto caixinha de pergunta, pode mandar pro direct os nossos. Isso. E a gente tá aí para isso, tá? Espiritualidade sem bloqueios. Se vocês puderem... Fala de novo, vai. Eu falando o nome do canal, Espiritualidade sem bloqueios. Aí a gente vai descer os vídeos para lá. Na verdade, subir, né? Não subir os vídeos para lá. Isso é verdade. Então, gente, o que vocês podem fazer para transbordar e para ter uma troca energética bem legal é enviar, tá? Clicar aí no aviãozinho, né? E clicar para que a gente possa... Bora fazer isso. Eu tô fazendo. Se vocês fizerem pelo menos para 5 pessoas, as coisas começam a fluir e o algoritmo entende que é interessante, que é importante e manda para outras pessoas. Lembrando o seguinte, que a grande maioria das pessoas, elas não dão importância para a questão familiar. Ontem tinha bastante gente falando, que a gente estava falando da parte espiritual, então é interessante, é sobrenatural, né? E as pessoas dão importância. Agora, a família, é difícil as pessoas darem a importância devida. E justamente por conta da família que muitas vezes a gente tem o sofrimento, né? Coisas que foram colocadas lá para trás. E, sinceramente, os pais não tiveram culpa. Ontem foi falado isso, né? Pela colega que entrou, os pais não têm culpa, os pais eles dão o que eles podem, nós damos o que nós podemos para os nossos filhos, e às vezes a gente está bloqueando os filhos e fomos bloqueados justamente por um monte de coisa que foi vivido, né? Ou escutado, tá? Então vamos lá.
falando sobre família, né? Família, a gente sabe que tem vários tipos de famílias. Porque tem o pai, a mãe e os filhos, tem a mãe e os filhos, tem o pai e os filhos, tem famílias que os filhos cuidam dos filhos, tem que mais? Tem famílias que não são compostas do casal no caso de homem e mulher, mas sim a mulher é a mulher, o homem é o homem. E a gente não vai falar nada a respeito disso, a gente vai falar da essência do ser humano, tá? Mas é só dizer o seguinte: família, integração, onde existe o que a gente chama de missão, tá? E a gente vai falar sobre isso. Érica, se você quiser falar alguma coisa a respeito, pode me interromper. Era isso mesmo. Tá? Valeu. Então, vamos lá. A primeira família que a gente tem é a nossa, quando a gente é pequenininho, nasceu num ambiente, né? E aí a gente tem aquela família, tá? Então, é a família onde somos, nós temos irmãos ou não temos, e aí tem os pais. E aí a gente vai crescendo naquela família. A outra família é a família que a gente tem depois que a gente cresce e tem a nossa família. A gente se envolve com uma outra pessoa e geralmente tem os filhos ou adota os filhos, enfim, família, tá? E aí eu achei muito interessante, vou até pegar uma colinha aqui, duas situações interessantes que eu vi agorinha. Estava buscando algumas coisas que eu estava em dúvida. Não, espera aí, eu preciso ter mais certeza do que eu vou falar, porque acontece isso com a gente, principalmente quem tem obesidade cerebral, sabe? Que a gente tem tanta informação, que aí você fala assim, ué, onde eu vi essa informação mesmo? E aí eu estava fazendo isso aí, fui buscar para ver onde eu tinha visto. E eu achei muito interessante, porque ficou isso na minha cabeça. Toda empresa, e família como se fosse empresa, tem missão, valor, né? Não tem isso tudo? A missão da família, olha que interessante que eu escutei. A missão é assim, é como se você fosse submisso. Aí eu ainda pensei assim, poxa, submisso, uma coisa estranha, né? Para uma família onde tudo teoricamente tem que ser igual. Mas não, é você submisso no sentido de submissão. Você tem uma missão dentro da família, né? E a missão, ela tem que ser clara. Você tem que ser assim, se você tem uma missão e você tem que cumprir aquela missão, você tem que ser muito bom naquilo. Então, a família é um treinamento para você ser muito bom naquilo. Então, se eu tenho um papel de mãe, eu tenho que ser muito boa naquilo. Eu tenho que ser muito boa mãe, né? Só que não existe manual de instrução. E ser muito boa mãe para mim e para os meus filhos e para cada um dos meus filhos é uma coisa. Não significa que eu seria uma boa mãe para outras crianças, né? Com as necessidades de outras crianças. Então, e muitas vezes o que a gente pensa quando a gente é criança? Ah, será que eu estou numa família certa? Será que eu sou filho dos meus pais? Quem nunca pensou? Né? Quem nunca questionou alguma coisa assim? Então, é uma coisa que é para a gente pensar. Que a gente precisa ter missão dentro da família e ser melhor naquilo que a gente pretende fazer. E outra coisa que eu achei bem interessante é que a família é como se for fazer um bolo. Então, vamos lá. O que a gente precisa pro bolo? Me ajuda, Érica. Farinha, açúcar. Ovos, minha filha está falando lá. Ovos, leite. Ó, gente, eu tô com fermento. O que está acontecendo? Estou falando aqui, mas ela está ligada lá. Olha que interessante também. Né? Então, porque assim, ela sabe fazer bolo, mas eu não sei, sabe? Olha! Então, assim, Érica sabe, a Érica é uma boa cozinheira. Eu não tenho esse dom. Eu não sou muito boa nisso, não. Bora lá. Então, mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Se não tiver uma coisinha aí, não tem como fazer o bolo. O que seria? Você junta a massa, tá ali, a massa do bolo. Sabe o que é? A forma. Se você não tiver uma forma de bolo, você não consegue fazer o bolo. Vai se espalhar. Então, o bolo ele tem que estar naquele formato. E não é diferente. A família é exatamente isso. A família é como se fosse fazer esse bolo. Sem a forma não tem bolo, certo? Então, o que acontece? A forma, ela limita a massa. Senão vai cair tudo para os lados, né? Sim. E aí a massa assimila o formato.
Então, o que que é a família? Se ela é a massa do bolo, ela tem que ser limitada. Se ela não for limitada no sentido de não é ter tantos filhos, não é limite assim, não. É você colocar limites para que a coisa ande. Porque senão vai Isso. esparramar. Entendeu? E aí, o que que acontece? A família, ela tá para a criança, como forma de bolo, da mesma forma que a forma do bolo tá para a massa. Então, é necessário ter molde, né? E aí, Érica, me ajuda nisso. O que que você pensa sobre essa situação? Só para a gente perceber das formas que as famílias são. Tem famílias que são desestruturadas, tem famílias que são bem estruturadas. O que que seria isso, né? Da estrutura e tudo mais? Só para a gente dar uma luz aí para o pessoal. A questão da forma, no sentido de a forma que a família tem e a forma que ela pode estar passando para as crianças. Entende? Na verdade, não tem uma escola, não existe escola para pais. Então, é assim, eu anotei Exatamente. aqui, porque assim, é o que eu falo pro meu esposo. Deveria existir escola para pais. Ainda eu não ouvi falar escola para pais, para os pais. E assim, a palavra de Deus diz que é para honrar pai em dias de vida na terra. Esses pais, antes de ser pais, foram filhos. Eles tiveram que honrar os pais. E hoje eu ensino aos meus filhos que tem que honrar pai e mãe, porque isso é um ensinamento bíblico. Tudo isso é para ter uma... Exatamente. Então, não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Entendeu? Cada qual ensina de uma forma, mas sempre direcionando para o bem. Ninguém vai ensinar o filho mal. É como diz a palavra também, se o filho pedir um pão, vai dar o veneno? Não vai. Sempre direciona para o bem, independente do formato da família, sempre para o bem. Para o alvo, para ser bem... Eu não sei se a minha, Oi? eu não sei se a minha internet ou eu não sei se a minha internet ou a sua. Tava picotando. Aqui não picotou, Mas não. é para direcionar para o bem. Isso, para Entendi. direcionar Talvez para o tenha sido bem. minha. E aí, o que acontece? Não é uma receita de bolo, cada um ensina de uma forma, mas é como eu te falei, todo mundo vai querer que os filhos sejam boas pessoas. Independente do formato da família, Exatamente. vai querer que sejam boas pessoas. É isso mesmo. A massa do bolo ela vai ser feita de acordo com cada família. E a É, forma desse bolo também vai ser de cada família. Então não existe uma receita embotada, né? Existe uma sua receita, existe a sua forma, quadrada, redonda, com furo no meio ou não, é uma família, né? verdade. É onde existem princípios, valores, crenças, atitudes, e é isso que a gente precisa entender, né, quando a gente fala de família, porque é realmente muito complexo. Não tem como dizer o que está certo e o que está errado. Eu costumo falar o seguinte, eu só vou saber se realmente tá bom, se eu estou fazendo as coisas certas com meus filhos, quando eles crescerem. Eu costumo falar isso. Então, não sei se eu estou errando, se eu estou acertando, mas eu estou fazendo tudo para acertar, né? Aí vamos lá para a outra parte. Então tem a família e a gente com os nossos filhos, onde os nossos filhos eles estão moldados pelo que a gente tem de espelho, Isso. né? Então isso é muito importante, porque eu estou percebendo que tem famílias que gostam mais de pet, descontraídas. Geralmente os filhos tendem a gostar também, ou pelo menos se sentirem bem em ambiente que tem agitação. E tem famílias que não são assim, né? E os moldes também, até os moldes religiosos, já que a gente falou sobre Isso. espiritualidade ontem, tudo isso são bases de uma família que os pais acham que está tudo bem, tudo certo, e vão estar passando para os filhos, né? E aí precisa ver quais esses moldes e como é que está isso aí. Tá? Às vezes a gente está Verdade. errando, a gente não está entendendo que está errando.
Tá? Isso também é uma reflexão aí. E aí entra numa situação bem importante, que é quando a gente deixa de fazer aquilo que nós devemos enquanto crianças também, porque a gente começa a sabotar já ali, né? Porque nós somos crianças, mas nós temos entendimento a partir de alguma idade. E aí, quando você deixa de fazer os seus deveres, que é só os seus direitos, começa também uma autossabotagem. Porque você sabe que se você não fizer alguma coisa, ou fizer errado, você vai acabar entrando de castigo, ou não recebendo alguma coisa, não tendo um certo ensinamento. Então, Verdade. Isso aí também é uma questão que a gente precisa estar falando, né? E aí entra o que a gente traço de caráter. O que acontece? Desde a formação, quando a gente é ainda feto, a gente tem informações energéticas que dentro da barriga já começa a acontecer. E o formato do corpo acontece a partir... Vocês estão me escutando direitinho? Porque parece que tá picotando aqui para mim. Tá picotando. Tá picotando. Eu acho que a internet aqui que não tá boa. Tá chovendo aí, é? Tá escutando? Eu tô escutando perfeitamente, só que de vez em quando não picota. Tanto. Tá, então vamos lá. Vou continuar, então. Aí o que acontece? Aí tem, assim, os 5 traços de caráter, né? Os traços da nossa personalidade. E aí, por exemplo, eu tenho um traço, que é o segundo traço formado em evidência, que é a oralidade. Então, todos os traços de caráter, eles têm, só para dar uma pincelada, eles têm recursos e eles têm dores. Então, no meu caso, eu tenho a dor do abandono, porque naquela fase da amamentação e tudo mais, para mim teve alguma coisa traumática ali de muita importância. E eu tenho recurso. Qual é o recurso? Eu falo muito, eu converso com todo mundo, eu consigo conexão, sabe? As pessoas tendem a querer, né, ficar mais perto. Então tem os recursos também. E a gente tem esses 5 traços de caráter. Dependendo de como a gente age, e os traços de caráter dos nossos pais também, os pais podem ser pessoas que querem, como é que eu vou falar? Querem impor mais alguma coisa, podem ser muito narcisistas, perfeccionistas, e aí isso acaba fazendo com que eles errem, ou a gente acaba errando na formação dos filhos. Tá? Então tem isso também. Por exemplo, uma pessoa que quer uma coisa perfeita vai cobrar perfeição. E aí a criança pode não ser uma criança que tenha esse perfil, né? E aí começa a bloquear. Os bloqueios começam a acontecer dessa forma também. E aí também tem aqueles bloqueios de aprendizagem, por exemplo. Você não consegue fazer isso? Você é burro. Isso é burrice. Nunca vai aprender. Você é incapaz. Isso. E isso a gente traz para nossa família de agora. Aí eu gostaria que você começasse a falar sobre essa questão, Érica, porque tem palavras que acabam prejudicando muito, né, as pessoas. E aí fala um pouquinho sobre isso, porque é muito importante. E aí aquela pergunta, os pais podem amaldiçoar os filhos? Sim, podem. Podem, com certeza. Os pais têm uma força espiritual, porque são os pais, né? Deus deu os filhos de presente para que os pais criem. Independente se foi da forma que foi. Tá? Como pai, como mãe, é presente de Deus. E aí o que acontece? Eu vou te dar um exemplo aqui. Noé, ele se embriagou e ele acabou ficando nu. E aí o filho dele, o Sem, aqui está aqui em Êxodo, lá em Gênesis. Está em Gênesis 9:18. Noé se embriagou e o seu filho Cã viu seu pai nu. E os 2 irmãos, Sam e Jafé, não viram, porque viraram a cara. E aí, quando o Noé ele acordou, ele ficou chateado e acabou amaldiçoando a vida de Cã por conta de... Tem várias
várias vertentes. Uns dizem que foi porque é questão de desrespeito, de ter visto o pai nu. Outros é porque ele chamou os irmãos para que visse. Mas, enfim, Noé acabou amaldiçoando o próprio filho. Vergonha, né? É, vergonha. E assim, isso acontece muito. Acontece muito. Vários pais dizem para os filhos que não vai ser nada, que não vai ter nada, que nunca vai ser alguém. E isso é palavra de maldição. Isso fica de geração em geração. Eu tenho uma amiga que os irmãos dela, aconteceu isso com os irmãos dela. São 4. Os 3 irmãos têm uma vida atormentada, bagunçada. A minha colega, ela começou a estudar a Bíblia, começou a trabalhar o lado espiritual, e aí ela entendeu sobre maldição hereditária. E aí ela começou a se movimentar com relação a isso para poder quebrar esse vínculo. E, assim, igual a ela, eu também faço assim. Eu não amaldiçoo. Eu nunca abro a boca para dizer que meu filho não vai ser nada, que é maluco. Eu aprendi que palavra tem poder. É só palavra de bênção, palavra de amor e de carinho. Porque... Tá aí você? Edmara, você tá aí? Ai, meu Deus, a internet caiu. A minha também não tá legal, não. Cadê? É, ficou rodando aqui você. Olha, bora adiantar para poder... Eu tô escutando, mas tá picotando. Pra gente não ficar picotando. E aí é isso. E lá também em Êxodo, diz que é pra honrar teu pai e tua mãe para que... E é como eu falei, um dia esses pais foram filhos. Na cabeça dessa galera, que quando cresce e vira pai e mãe, tende a amaldiçoar os filhos. Entende? E aí vem a crença limitante, vem os bloqueios dos filhos, vem a autossabotagem, que não é algo que é da noite para o dia, é algo que vai sendo plantado aos pouquinhos. Entende? E aí o que acontece? Como é que você descobre que você é o centro de oração da sua família, é a coluna de sua casa? Geralmente isso acontece quando a pessoa já é um pouco espiritualizada, independente da crença, tem uma crença, principalmente no Deus Altíssimo, porque, como eu falei ontem, são mais de 6.000 religiões, porém o Deus é um. Só que cada país cultua de uma forma. E as pessoas, muita gente não entende isso. Isso é terrível. Ele fala de outro. Já a pessoa lá na China fala de outro. Entende? E aí o que acontece? Você descobre quando você é o centro da sua família, quando você... Pai vem falar, mãe vem falar, irmão Meninas, vem falar. olha só. Eu tô... Pra mim, picotando muito. Eu não sei se é só pra mim. Você tá falando, Érica, mas assim, tá picotando muito pra mim. Assim. Eu só queria, quem estiver assistindo, se pode dar esse retorno. Estúdio Afro tá aqui? Vocês estão escutando bem? Então faz assim, você... Eu tô achando que a minha internet que não tá boa. Sai e volta pra ver se melhora. Desde cedo tá acontecendo isso. Pausa, É mesmo? Eu vou tentar, eu vou tirar aqui, mas aí se eu for sair, eu vou acabar com a live, entendeu? Ó, eu tô te ouvindo. De vez em quando ela trava, mas eu tô te ouvindo. Finalize para poder ficar gravado. Isso, eu vou finalizar então e já volto pra gente terminar. Tá? Vou fazer isso. Só um pouquinho, que ainda tem metade